venho dizer nesse momento, essa palavra que eu recebi da parte do Senhor, vimos que Paulo e Silas se encontravam na prisão, aleluia. Esse é o preço de estar dentro do Evangelho. Nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, temos que ter a consciência que essa vida que nós aceitamos não é uma vida de luxo, não é uma vida que sempre as coisas vão bem, não é uma vida que sempre estamos confortáveis, não. Haverá momentos de desconforto, haverá momentos de aflições, haverá momentos de perseguições, mas a Bíblia vem nos dizer que tenham bom ânimo. O Senhor Jesus está dizendo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. E ele, antes de partir aos céus, ele já estava preparando os seus discípulos pela obra que eles tinham que fazer. Ele disse a eles que muitos de vocês serão lançados na prisão, muitos serão torturados e muitos serão mortos por amor a mim. Se as pessoas não pouparam nesse que é o Senhor Jesus Cristo, ele próprio foi crucificado. Ele disse, se eu fui insultado, se eu fui chicoteado, quanto mais vocês que são meus servos. Por isso eu quero te dizer, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo na tua vida, alegre-se nos momentos das tribulações. No momento da tribulação não é o momento de chorar e lamentar porque que você está passando essa tribulação, mas é de você se regozijar. Porque os apóstolos, eles se regozijavam no momento das tentações. Eles se regozijavam nos momentos das aflições. Eles se regozijavam, mesmo estão sendo atormentados. Porque para eles viver é Cristo e morrer também em Cristo. Queira nós vivamos ou morramos, mas estamos em Cristo. Esse é que é o mais importante. Eu venho dizer isso porque a época que nós estamos vivendo, o cristianismo, nós temos que voltar aos costumes que os apóstolos tinham. A igreja veio perder esse costume. A igreja hoje quer estar numa boa posição, quer estar numa vida boa, ter uma boa casa, ter carros, casar, ter filhos, e estamos nos esquecendo o mais importante. O porquê que nós fomos chamados de cristãos, o porquê que nós fomos chamados para fazermos parte do reino de Deus. Hoje os cristãos estão a nos preocupar muito com as coisas do mundo, nos preocupar muito com a nossa posição aqui no mundo, mas Jesus, ele não prometeu casas aos seus discípulos, ele não prometeu casamento aos seus discípulos, ele não prometeu filhos aos seus discípulos, ele não prometeu dinheiro, riquezas aos seus discípulos, mas ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu a vida eterna, aleluia. E aqui estamos vendo Paulo e Silas se encontraram nessa situação. Se nós voltarmos atrás, no princípio do livro de Atos 16, a Bíblia vem dizendo que Paulo estava se preparando para a sua viagem missionária como de costume. Mas o Espírito Santo o impediu de ir ao lugar onde ele queria ir 2 vezes. E aí, na oração, o Espírito Santo veio nos revelar que alguém estava precisando de ajuda lá em Macedônia. Aleluia. Foi aí que o Espírito Santo enviou eles a Macedônia, porque é lá que o Espírito Santo queria fazer a obra do Pai. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é importante sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Te coloca na dependência do Senhor. É muito importante nós que servimos ao Senhor. Se nós servimos ao Senhor, então temos que nos colocar na dependência desse Senhor, nos colocar na dependência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele veio para nos guiar, ele veio para nos consolar, ele veio para nos revelar. Então o Espírito Santo revelou ao Paulo que foi necessário que ele e Silas fossem a Macedônia, porque lá tinha alguém que estava precisando de ajuda.
E vimos que Paulo e Silas, eles estavam orando. Aí se encontraram com a mulher chamada Lídia. A Bíblia vem dizendo, aconteceu a conversão da Lídia. E ao irem ao seu caminho da adoração ao Senhor, apareceu uma mulher que estava com espírito de adivinhação. Olha só como é que o Espírito Santo, ele conduz os seus servos. Então, a intenção do Espírito Santo é fazer a obra de Deus. A intenção do Espírito Santo é nos usar para que as pessoas que não conhecem a Cristo venham no reino de Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa terra para fazermos a vontade do Pai. Estamos aqui para pregarmos o Evangelho. Estamos aqui para levarmos a palavra do Senhor às nações. Porque o Espírito Santo de Deus é sobre nós, e o Espírito Santo ungiu cada cristão, todo aquele cristão que obedece ao Senhor e anda segundo a palavra do Senhor. O Senhor ungiu para pregar as boas novas. Aleluia. Aleluia, o Senhor ungiu cada um de nós para podermos pregar as boas novas. Porque no passado, todos nós estávamos no mundo, não conhecíamos ao Senhor Jesus Cristo. Mas ficamos a conhecer o Senhor Jesus Cristo porque alguém nos falou do amor do Senhor. Porque alguém nos mostrou quem era Cristo. E nós hoje viemos em Cristo. E como nós viemos em Cristo, também temos que comunicar esse Cristo a outras pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo ou que estão desviados no caminho do Senhor Jesus Cristo e que precisam voltar na casa do Pai. Aleluia. Aqui Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor. Aquela mulher estava atormentada com o espírito de adivinhação. Ela era uma escrava nas mãos de Satanás, mas o espírito que estava dentro do Paulo veio ajudar o Paulo a perceber que aquela mulher, as palavras que ela estava falando, mesmo estava dizendo que esses são os servos de Deus, mas não foi através do Espírito de Deus, mas foi através do espírito satânico. E Paulo conseguiu discernir isso e automaticamente ele expulsou aquele espírito no corpo daquela mulher. Foi aí que a confusão entrou. Foi aí que foi o motivo de eles entrarem na prisão. Aleluia. Foi o motivo. O povo ficou atormentado. O povo ficou perplexo. Porque essa mulher, enquanto ela adivinhava, os seus senhores ganhavam, lucravam com isso. Mas quando Deus quer libertar a vida de alguém, quando Deus liberta a vida de alguém, o Satanás nunca está contente. O Satanás nunca está contente vendo a libertação de alguém que foi atormentado. Não sei quanto tempo essa mulher ficou atormentada naquele espírito de adivinhação. Imagina, ela não tinha sua própria vontade, não poderia falar o que ela quisesse falar, mas tinha um espírito que dominava a vida dessa mulher. Mas Paulo, percebendo isso, repreendeu aquele espírito, aleluia, repreendeu no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a cidade entrou numa confusão. Então os seus donos se revoltaram, porque não tinha mais como eles lucrarem com aquela menina, com aquela jovem. Deus veio libertar a vida daquela mulher. Deus usou a vida dos apóstolos para poder libertar a vida daquela mulher. E Deus também quer usar a tua vida. Ele quer usar você, que você seja um instrumento nas suas mãos. Você mesmo que está me escutando, Deus, ele quer usar você, que através de você, aquelas vidas que estão amarradas, aquelas vidas que estão escravizadas em mão do Senhor, Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar você, que você seja vaso do Senhor para a libertação de muito. Foi por isso que nós viemos no Evangelho, não viemos para cruzar os nossos braços, mas viemos para trabalharmos pelo Senhor. Os discípulos, os apóstolos, eles estavam preparados para tudo que pudesse vir. Eles estavam preparados mesmo que a morte viesse, mas entregarem a sua vida por Cristo.
Você está preparado para entregar a sua vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo? Isso é que muitos cristãos hoje estamos esquecendo disso. Estamos nos esquecendo o chamado que Deus nos chamou. Estamos a esquecer o porquê que Deus nos separou do mundo. Porque o mundo nos odiará. Por quê? Porque estamos a fazer a vontade do Pai. E o mundo nunca amará aqueles que andam segundo a vontade do Pai. E esse povo se revoltaram. Eles viram que o Paulo e o Silas vieram trazer um novo ensinamento àquela cidade. Então, eles confrontaram o mundo espiritual. Paulo e Silas e os seus companheiros confrontaram o mundo espiritual. O mundo em que nós vivemos tem muitas pessoas que estão amarradas, muitas pessoas, e Jesus, ele quer libertar, Jesus, ele quer salvar, Jesus, ele quer sarar, e quem ele vai usar? Ele vai usar você e eu, para que a sua obra seja completa. Aleluia. Vimos que entrou uma confusão nessa cidade. As pessoas começaram a acusar Paulo e Silas, começaram a lhes empurrar, começaram a bater em Paulo e Silas. Hoje, talvez, nós estamos, temos a liberdade de poder pregar a palavra do Senhor. Você vai no ônibus, você prega a palavra do Senhor. Você vai na rua, você prega a palavra do Senhor. Você vai, entra na internet, prega a palavra do Senhor. Não tem ninguém que está vindo nos impedindo de falarmos sobre o reino dos céus. Mas apesar disso, muitos cristãos se acomodaram. Muitos cristãos não querem se levantar e fazer a obra que o Pai chamou a cada um de nós. O Senhor nos deu essa responsabilidade de podermos anunciar a palavra dele, de podermos levar a luz na escuridão, porque nós somos o sal da terra, aleluia, somos o sal da terra, por isso temos que fazer a diferença nesse mundo, aleluia. E vimos que nessa cidade, quando isso aconteceu, Paulo e Silas foram lançados na prisão. Eles não eram criminosos, mas se consideraram eles como fossem os piores criminosos. Antes de prenderem Paulo e Silas, foram chicoteados. Será que eu e você já fomos chicoteados por pregar a palavra do Senhor? Será que nós já chegamos a esse nível na nossa fé? Deus nos ajude. Deus nos ajude a vivermos a palavra do Senhor. Quantos de nós estamos reclamando da vida? Quando nós estamos murmurando, quando os problemas vêm na nossa vida, quando as adversidades acontecem na nossa vida, em vez de nós começarmos a agradecer ao Senhor, em vez de nós louvarmos ao Senhor pelas circunstâncias que estamos passando, mas começamos a lamentar e dizer, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou te servindo. Paulo e Silas estavam servindo ao Senhor. Estavam fazendo o que era correto, mas foram aprisionados. Foram aprisionados. E quando eu estava meditando essa palavra, a sua prisão estava dentro do plano de Deus. Porque Deus, ele queria libertar vidas que estavam presas. Paulo e Silas, eles eram apenas presos, prisioneiros do Senhor Jesus Cristo. Como eram prisioneiros do Senhor Jesus Cristo, então iriam fazer somente aquilo que o Senhor Jesus Cristo queria que eles fizessem. Então eles receberam a direção do Espírito Santo para irem até a Macedônia, porque lá o Senhor ia fazer a sua obra. Aleluia! Foram chicoteados. Mesmo sendo cidadãos romanos, eles não reclamaram, porque as pessoas pensaram que eles eram apenas judeus e disseram que vocês não podem fazer isso na nossa cidade como judeus, não podem fazer isso na cidade romana, mas eles também tinham a cidadania romana, mas eles não reclamaram. Eles não reivindicaram os seus direitos, porque eles estavam debaixo da dispensação do Senhor. E o Senhor quer que você e eu estejamos debaixo da dispensação dele.
que mesmo vendo que tem a vantagem de falar que é romano, mas eles preferiram ficar calados e obedecer a Deus e ver o que Deus queria fazer naquele cenário. Qual é a obra que o Senhor queria operar? Qual é o milagre que o Senhor queria operar na vida deles através daquela prisão? Às vezes você se encontra num lugar onde você está preso, se encontra numa situação que você não está confortável, mas aquela situação que você não está confortável é para ajudar alguém que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Alguém que estava amarrado precisa de libertação. Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou por ti e por mim na cruz do Calvário. Ele tomou a cruz, tomou as nossas doenças, tomou as nossas enfermidades, tomou as nossas maldições para que nenhuma maldição chegasse a nós. E nós temos que seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Esse é Paulo que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Se nós somos imitadores de Cristo, então temos que imitar o estilo de vida do Senhor Jesus Cristo. Não podemos viver segundo o nosso próprio pensamento, não podemos andar segundo a nossa vontade, mas temos que nos colocar na dispensação do Senhor. Assim como Paulo e Silas se colocaram, eles estavam prontos a irem presos, estavam prontos para serem chicoteados, estavam prontos a receber tudo que precisa ser recebido por causa do Evangelho. Aleluia. E a Bíblia vem dizer que perto da meia-noite, agora imagina, Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam presos dentro da prisão interna. Havia duas partes na prisão naquela época, a parte interna e a parte externa. Os outros presos estavam na parte externa, numa parte que você tem um pouco mais de liberdade, você pode receber visitas, mas onde Paulo e Silas foram colocados num lugar escuro, foram colocados num lugar onde estava frio. Depois de serem chicoteados, despiram toda a sua roupa, os colocaram naquele lugar imundo. Mas a Bíblia vem nos dizer que, apesar da situação que eles se encontravam, com fome, com sede, porque eu não acredito que eles deram de comer a Paulo e Silas. Eles consideravam como os piores criminosos. Por isso, eles colocaram na cela interior e amarraram as suas pernas com correntes no tronco. Agora, imagina a situação que esses servos de Deus estavam enfrentando naquele momento. Paulo e Silas, eles não se levantaram para orar por causa da situação que eles se encontravam. Mas Paulo e Silas, eles já tinham aquela maneira, aquele desejo de estar sempre na vida de oração. A vida de oração era rotina para Paulo e Silas. Porque quando eles libertaram a vida daquela mulher endemoniada, eles estavam indo à oração. Então, para eles, oração não é apenas no momento de sofrimento. Oração e clamar a Deus não é apenas no momento do perigo, mas eles se encontraram naquela situação, mas aquela situação não os impediu de continuar a sua rotina. Porque a Bíblia vem nos dizer que os apóstolos sempre estavam em espírito de oração. Eles iam no templo para orar. Eles sempre iam buscar a presença do Senhor. Agora, no momento que eles estavam passando naquela prisão, estavam passando frio, estavam passando fome, mas isso não impediu a eles de continuar a sua rotina. E quando os filhos de Deus hoje pararam de orar, por quê? Porque se encontraram numa situação difícil. Pararam de ir para a igreja, por quê? Porque se encontraram numa situação difícil. Então, esse livro, essa pregação está nos mostrando a importância de nós continuarmos a nossa rotina de oração. A não pararmos de orar por causa da circunstância em que nós nos encontramos. E não também oramos porque estamos num perigo e precisamos da ajuda do Senhor. Paulo e Silas estavam preparados para tudo que pudesse vir a acontecer com eles.
Eles estavam prontos, eles sabiam que podem morrer por Cristo e eles estavam prontos a morrer por Cristo. Mesmo na situação que eles estavam, eles se levantaram para procurar a face do Senhor. Não para chorar e dizer, Senhor, porque nos encontramos nessa situação? Senhor, por que tu nos abandonaste? Não, continuaram a orar e a cantar louvores ao Senhor. Imagina, estavam fracos, estavam debilitados, mas continuaram a fazer a obra do Senhor, mesmo numa situação difícil. Continuaram a servir a Deus. E enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam, enquanto eles oravam, os prisioneiros estavam na cela exterior, eles escutavam eles cantando, aleluia. E o Espírito Santo os conduziu naquela prisão por um propósito. Deus tinha um propósito, porque quando Deus ele tem um propósito na tua vida, ele é capaz de te tirar na condição que você se encontra e te colocar numa outra condição, para que ele venha cumprir o seu propósito. Por isso não reclama. Se você se encontrar numa situação difícil, uma situação parece que não tem saída, mas fixa o teu olhar ao Senhor Jesus Cristo. Fixe o teu olhar a Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele tem uma obra a fazer. E Ele vai usar você. E vai usar a mim. Então temos que estar pronto para podermos fazer a obra que Deus nos chamou. Então, a obra que Deus chamou Paulo e Silas, lá em Macedônia, é para libertar as almas que estavam presas nas mãos do Satanás. Estavam presos, aqueles eram verdadeiros prisioneiros. Paulo e Silas, naquela prisão, eles não eram prisioneiros. Eles estavam lá apenas por um período de tempo. Às vezes o Senhor pode permitir você a entrar numa situação apenas por um período de tempo, porque ele tem uma obra a fazer, ele tem um propósito a cumprir, e quando ele cumprir o seu propósito, aí ele vai te retirar daquela situação. O Senhor às vezes nos coloca nessa situação para que nós não sejamos orgulhosos, mas que possamos depender somente de Deus. E não dizemos que tudo isso aconteceu pela nossa força, mas estamos debaixo da dependência do Senhor. E a Bíblia vem nos dizer, enquanto Paulo e Silas, eles clamavam, enquanto eles oravam, enquanto eles louvavam ao Senhor, de repente, aleluia, aí vem se concretizar o propósito do Senhor. De repente, o terremoto aconteceu naquela prisão. A Bíblia diz que o alicerce daquela prisão foi removida. A manifestação do poder de Deus se manifestou dentro da prisão. Deus ele é capaz de, dentro da prisão, fazer milagre. Dentro da prisão, manifestar o seu poder. Então, eles enviou Paulo e Silas naquele lugar por um propósito. Então, Deus está te preparando para te levar a um lugar para que o propósito do Senhor se cumpra na tua vida. Por isso, se coloca na dispensação do Senhor. Diz, Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me como tu queres, onde tu queres, como tu queres. Os discípulos já estavam prontos a serem usados por Deus, onde Deus quer, quando Deus quer e como Deus quer. Nós não podemos escolher como Deus deve nos usar. Não podemos escolher. Ele mesmo sabe como ele designou a cada um de nós, como ele preparou cada um de nós, em que situação ele irá colocar cada um de nós. Mas o mais importante é que o propósito do Senhor vai se cumprir na vida de muitos. Então, a prisão do Paulo e Silas trouxe um resultado. Os prisioneiros estavam naquele lugar, conseguiram escutar Paulo e Silas orarem ao Senhor. Eu depois se imaginou que eles pensaram nos seus corações. Esses homens devem estar loucos. Na situação em que você se encontra, está a orar, está a cantar. Cantar para quê? Nenhuma situação favorável para você cantar. Mas Paulo e Silas, eles sabiam a quem eles estavam servindo.
Eles sabiam como louvar ao Senhor na alegria, como louvar ao Senhor na tristeza, como louvar ao Senhor no desespero, como louvar ao Senhor em circunstâncias contrárias, em adversidades. Estavam prontos para o que der e vier, por amor a Cristo. Aleluia. E aquela prisão não poderia prender Paulo e Sila. Não só Paulo e Sila, mas todos os prisioneiros foram afetados com o poder de Deus. O poder de Deus se manifestou naquela prisão e soltou todos os prisioneiros. É isso que o Senhor Jesus tem que fazer na vida das pessoas. Quebrar as prisões. Muitas pessoas estão amarradas nas prisões. Estão amarrados espiritualmente, estão amarrados com vícios, estão amarrados com espíritos malignos, estão amarrados nas trevas. E Jesus, ele quer se manifestar, libertar essas vidas. Então você que conhece o Senhor Jesus Cristo, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você é aquele que o Senhor escolheu para poder usar. Aleluia. Não se coloca naquele lugar dizendo que eu não sou ninguém. Quem sou eu? Não, você é importante a Deus. Não é à toa que você veio no Senhor Jesus Cristo. Você não veio no Senhor para cruzar os seus braços. Você veio para poder fazer a obra do Senhor. De fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso somos chamados. Não somos chamados apenas para pessoas conhecermos como cristãos. Apenas dizer que somos cristãos. Não, temos que viver a vida de cristão. Temos que andar segundo os homens de Deus, os apóstolos, conforme eles andaram na presença do Senhor. Eles são um grande exemplo, uma boa referência que a igreja hoje tem que imitar. A igreja primitiva, aquela igreja que orava, aquela igreja que buscava o Senhor, aquela igreja que ia levar a palavra do Senhor para aqueles que não conheciam. Por isso que a igreja se acrescentava o número das pessoas, todos os dias, o número das pessoas se acrescentavam. Porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Estavam indo por toda parte, por onde eles passavam, anunciavam a palavra. Então não cale a tua boca. Não fique calado, não fique tímido, mas abra a sua boca para falar das boas novas do Senhor. Porque as pessoas que estão no mundo precisam escutar sobre Jesus. Precisam escutar a palavra do Senhor. Porque brevemente Jesus voltará. E muitos ainda estão na escuridão. Então quem que vai lá para poder resgatar aqueles prisioneiros que estão na prisão? Quem que vai estar aí orando para que o Senhor Jesus manifeste o seu poder e liberte os prisioneiros? Aleluia. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude a não cruzarmos nossos braços,